Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de uma série especial que é a série telescópica. E antes de fato começar a aula, eu vou começar um procedimento, provavelmente muita gente já viu, de como fazer as contas e tá errado. Tá? Então vamos explicar toda a ideia, o que está sendo feito e também explicar com o máximo de convencimento possível por que isso aqui está errado. Então, por exemplo, a gente deseja calcular essa série aqui. 1 sobre n vezes n mais 1, e repara, usando na verdade frações parciais, mas que essa expressão aqui é igual a essa. É só fazer o MMC e descobre disso. Daqui para cá é a técnica de frações parciais. E como quando vai resolver isso, você resolve, vamos dizer, enumerar todos os termos. Por exemplo, quando n igual a 1, vai ficar 1 menos 1 meio. Quando n igual a 2, 1 meio menos 1 terço. Quando n igual a 3, 1 terço menos 1 quarto. Quando n igual a 4, 1 quarto menos 1 quinto e assim sucessivamente. E você feliz, vamos dizer, faz isso. Ó. Puxa, reparei que menos 1 meio, aqui está mais 1 meio. Corto isso com isso, corto isso com isso, corto isso com isso e assim sucessivamente. E vou cortando até o infinito e concluímos que a resposta disso aqui tudo é 1. Então, em outras palavras, o que a gente escreveu foi que esse somatório aqui é 1 e que, caso deseje voltar à expansão de fórmula, 1 dividido por 1 vezes 2, mais 1 dividido por 2 vezes 3, etc, etc, é igual a 1. Vamos dizer, resposta correta, procedimento errado. Então, só para explicar por que o procedimento está errado, então vamos fazer um exemplo que também não funciona e explicar com detalhe por que não funciona. Então, o que a gente fez na verdade? A gente considerou essa função aqui auxiliar, 1 sobre n, e considerou a n igual a f de n menos f de n mais 1. Ou seja, isso aqui é exatamente a nossa série que estávamos trabalhando. Depois disso, a gente quis somar a1 mais a2 mais a3 e fazendo a conta f de 1 menos f de 2, substitui n igual a 1, f de 2 menos f de 3 e assim sucessivamente. E começamos a cortar todo mundo aqui e assim vamos infinitamente. E a gente viu que o somatório é exatamente o f de 1. Vamos trocar a função. Aqui, esse procedimento vai valer, então vamos trocar a função para g de n, exatamente agora n menos 1 dividido por n. E tomamos agora bn igual a gn menos gn mais 1. Então, novamente, a gente repete o procedimento todo. B1 mais B2 mais B3 reticências. Isso aqui é igual a B1 é G1 menos G2. O B2 é G2 menos G3 e assim sucessivamente. Vamos cortando todo mundo. E nós temos que isso aqui, toda essa somatória aqui, é exatamente G de 1. E G de 1, se você fizer a continha, substitui o n por 1, dá 0. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, olha, se a gente fizer toda a modificação, vamos dizer assim, 0, tá? Quando a gente substitui n por 1, é 0. Quem é o g de 2? G de 1 é 0, g de 2 é 1 meio, menos 1 meio mais 1 terço, mais 1 meio menos 1 terço, mais 1 terço menos 1 quarto, e assim sucessivamente você está dizendo que esse somatório é 0. Mas olha que problema, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, e está somando infinitos termos positivos e isso aqui tudo dá 0. E para piorar, vamos dizer assim, se a gente considerar f de n mais g de n, ou seja, se a gente somar essa função com essa função, ela é constante igual a 1. Então, olha só, f de n mais g de n é igual a 1 para todo n. A n mais bn, ele vai ser f de n mais gn menos f de n mais 1 mais gn mais 1. Então, isso aqui, isso aqui é 2, isso aqui é 1, isso aqui é 1, 1 menos 1, 0. Então, a n mais bn é igual a 0. E concluímos que, olha, somatório de an mais bn é igual a 0. Aquele somatório inicial de an é igual a 1 e o somatório de bn é igual a 0. Ou seja, não vale a soma, não pode ser quebrada em duas. Então, o que está acontecendo? Tem um erro. E o erro está no procedimento. Exatamente esse corte no infinito. Temos que tomar cuidado, a gente tem que fazer as somas parciais. Então, agora o que a gente vai fazer é o procedimento correto da série telescópica para também calcular alguns limites.
Continuando a aula, agora vamos fazendo o procedimento correto para ver como calculamos essa sequência, essas séries, na verdade. Então, a gente considerou a n uma sequência e bn igual a n menos a n mais 1. Tá? Estamos trocando totalmente a notação e agora a gente quer fazer o somatório dos bn's. Então, o que a gente faz? Considera as somas parciais, ou seja, b1 mais b2 mais reticências bn. Achamos uma fórmula fechada para o Sn, que por acaso não é bem simples, é aquele procedimento de corta-corta, ou seja, esse A2 corta com esse A2, o A3 vai cortar com o A3 e vai cortar até o AN, sobrando exatamente A1 menos AN mais 1. Então, nós temos uma fórmula fechada para isso e, portanto, o somatório dos bn's, ou seja, o somatório de n igual a 1 até infinito de bn, por definição, é limite dessas sequências das somas parciais, que é o Sn, e daqui a gente viu pela fórmula que Sn é A1 menos AN mais 1. Como o limite de A1 é um número constante, né, um número fixado, então basta essencialmente calcular o limite de AN mais 1, claro que caso exista. Então, por exemplo, no exemplo que a gente trabalhou, foi esse aqui, n igual a 1 até infinito de 1 sobre n vezes n mais 1, que é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E essa conta, ó, quem é o AN? O AN vai ser exatamente essa expressão, é A1 menos limite quando n tende a infinito de 1 sobre n mais 1, e esse limite aqui, bom, esse limite aqui vai para zero, então por isso que dava certo, que por acaso esse limite dava zero no procedimento errado, mesmo que a fórmula estava certa, e o A1 é exatamente 1. Então temos essa fórmula, esse aqui está correto. E o segundo exemplo que a gente também trabalhou foi esse AN, exatamente dado por n menos 1 dividido por n, e bn igual a n menos a n mais 1, fizemos o somatório. Caso alguém deseje fazer essa continha, expandir e quanto dá, é exatamente menos 1 sobre n vezes n mais 1. É exatamente o simétrico desse, porque a gente provou, né, que isso aqui, um mais o outro era zero, né, se a gente somasse com isso. Mas enfim, supondo que eu não percebi isso. Então nós temos que o somatório de n igual a 1 até infinito de bn é exatamente A1 menos limite de AN mais 1. O A1 é zero e limite de n dividido por n mais 1 é 1. Então, 0 menos isso, menos 1. Então, só para avisar, esse aqui é um procedimento de sempre, é essa a conta que a gente tem que fazer. E, mesmo assim, eu sempre sugiro lembrar da fórmula, desde perceber que a série telescópica fica cortando para lá e para cá, dá uma olhada, por exemplo, nisso aqui. É uma adaptação, no fundo. Então, quando a gente olha uma conta dessa, somatório de n igual a 1 até infinito de ln de 1 mais 1 sobre n. Bom, como a aula é de série telescópica, então a gente tem que desenvolver um pouquinho melhor isso aqui. Esse aqui é somatório de n igual a 1 até infinito. Então a gente melhora essas contas. Ln de n mais 1 dividido por n. Tá? A gente faz MMC, etc. Usa produto de divisão de logaritmo. O logaritmo passa a divisão para subtração. Ou seja, isso aqui é exatamente igual a somatório de n igual a 1 até infinito de, quem é ln de n? É ln de n mais 1 menos ln de n. Considera, novamente, olha só teve uma pequena modificação, mas o procedimento é o mesmo. Considera bn igual a ln de n mais 1 menos ln de n e faz o Sn igual a B1 mais reticências mais Bn. E isso aqui vai ser exatamente igual a quem? Olha, o B1 é Ln de 2 menos Ln de 1. Quem é o B2? B2 substitui o N por 2, Ln de 3 menos Ln de 2. Quem é o B3? B3 é Ln de 4 menos Ln de 3. E vamos dizer assim sucessivamente com um fim que vai ser exatamente igual a... quem é o Bn? Ln de n mais 1 menos Ln de n.
E fazendo essa continha, nós percebemos, ó, 1, esse ln de 1 é 0, então não interessa. O ln de 2 corta com esse ln de 2, o primeiro aqui corta com o último aqui, e com certeza é a mesma coisa, o ln de 4 vai cortar com o último termo, o segundo termo da próxima sequência, e assim sucessivamente, em que esse ln de n vai cortar, e o que nós temos, o que sobra é exatamente ln de n mais 1. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o somatório de n igual a 1 até infinito, de quem? De ln de 1 mais 1 sobre n, ele é igual ao limite, quando n tende a infinito, de ln de n mais 1, e toda essa conta, todo esse desenvolvimento é exatamente mais infinito, que a gente sabe como calcular o limite do logaritmo. Então, basicamente é isso. Claro, dava para adaptar isso? Dava para fazer... Desde eu fazer isso, eu trabalhava com menos bn e fazer a parte negativa e positiva e argumentar exatamente aplicando a fórmula da soma telescópica. Mas eu acho que vale a pena, muitas vezes, brincar com a série, porque se percebeu que é telescópica, fazer isso aqui é um pulo. Não precisa ficar decorando fórmula de série telescópica. O procedimento é natural. E o que a gente tem que saber, e eu acho que é muito importante, é entender o procedimento. E, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês.